Em Toma, o riso nunca é inocente, e essa talvez seja a maior força do filme quando observado a partir de uma leitura mais analítica, porque aquilo que inicialmente parece apenas uma sucessão de situações engraçadas e personagens exagerados se revela, pouco a pouco, como uma radiografia desconfortável das pequenas negociações morais que sustentam a vida em grupo, e o título, Cada Qual Tem Seu Preço, funciona como uma chave interpretativa que reorganiza toda a experiência do espectador, convidando-o a enxergar o humor não como fuga da realidade, mas como uma forma sofisticada de expor suas contradições mais persistentes. O filme constrói sua narrativa a partir de conflitos aparentemente banais, mas que ganham densidade justamente porque são reconhecíveis, decisões pequenas, frases ditas pela metade, concessões feitas para evitar atrito, e é nesse acúmulo de gestos cotidianos que Toma encontra sua dimensão crítica mais potente. Ao analisar o desenvolvimento das cenas, percebe-se que o roteiro trabalha com uma lógica de encadeamento quase invisível, onde cada situação cômica prepara o terreno para a próxima, não apenas em termos narrativos, mas também emocionais, porque os personagens vão sendo empurrados, gradualmente, para posições das quais não conseguem mais sair sem pagar algum tipo de custo. E esse custo raramente é explícito, ele se manifesta em olhares evitados, em relações que esfriam, em uma sensação crescente de desconforto que contrasta com o tom leve da superfície. Essa estratégia cria um efeito interessante. O espectador ri enquanto, quase sem perceber, absorve a ideia de que aquele riso nasce de um sistema de desequilíbrios, onde alguém sempre cede mais do que gostaria, e essa consciência transforma a comédia em comentário social. A força de Toma também está na maneira como os personagens são construídos, não como arquétipos estáticos, mas como figuras em constante adaptação, moldadas pelas pressões do ambiente em que vivem, e essa adaptação, longe de ser apresentada como virtude, é mostrada como necessidade, porque permanecer inflexível, no universo do filme, significa isolamento. E o isolamento é retratado como um preço alto demais para quase todos. O espectador percebe, ao longo das cenas, que ninguém ali é completamente coerente o tempo todo, e essa incoerência não é tratada como falha de roteiro, mas como traço essencial da condição humana, reforçando a ideia de que sobreviver em comunidade implica abrir mão de partes de si, mesmo quando isso gera desconforto interno. Comparado a outras comédias que exploram a vida coletiva, Toma se diferencia por não buscar uma resolução moral clara, porque não existe um momento de redenção absoluta nem uma lição final entregue de forma confortável, e essa recusa em simplificar o conflito dá ao filme uma maturidade rara dentro do gênero. Enquanto muitas produções optam por separar personagens bons e maus para facilitar a identificação do público, Toma insiste em mostrar zonas cinzentas, onde atitudes questionáveis convivem com intenções compreensíveis, e essa ambiguidade exige um espectador mais atento, disposto a rir e refletir simultaneamente. O humor surge, então, como mecanismo de defesa, tanto para os personagens quanto para quem assiste, suavizando a dureza das constatações sem anulá-las. Um dos aspectos mais interessantes da análise cena a cena é observar como o silêncio tem tanto peso quanto o diálogo, porque muitas das decisões mais importantes não são verbalizadas, elas acontecem nos intervalos, nos momentos em que alguém escolhe não responder, não confrontar, não aprofundar um assunto, e esses silêncios acumulados constroem uma tensão subterrânea que sustenta o filme até o fim. O riso, nesse contexto, funciona como uma cortina que se abre e se fecha rapidamente, revelando fragmentos de verdade antes de se recompor, e essa dinâmica mantém o espectador em constante oscilação entre leveza e incômodo, uma combinação que torna a experiência memorável. Do ponto de vista temático, Cada Qual Tem Seu Preço se manifesta não apenas nas grandes decisões, mas sobretudo nas pequenas concessões que passam despercebidas, porque o filme sugere que o custo real da convivência não está nos grandes sacrifícios heróicos, mas na soma de escolhas mínimas que, ao longo do tempo, moldam comportamentos, relações e identidades. Essa leitura encontra eco em experiências pessoais comuns, ambientes de trabalho onde o humor mascara disputas de poder, famílias onde o riso serve para evitar conflitos antigos, grupos de amigos onde a ironia substitui o diálogo direto, e essa identificação amplia o impacto do filme, fazendo com que ele ultrapasse os limites da ficção e dialogue diretamente com a vivência do espectador. Narrativamente, Toma mantém um equilíbrio cuidadoso entre ritmo e densidade, evitando tanto a superficialidade quanto o excesso de peso dramático, e essa escolha permite que o filme permaneça acessível sem abrir mão de profundidade, um feito difícil que demonstra controle de tom e intenção clara. Não há cenas desperdiçadas, mesmo aquelas que parecem apenas funcionais acabam contribuindo para a construção do tema central, reforçando a sensação de que tudo ali faz parte de um sistema maior de trocas e renúncias. Ao final, Toma não oferece conforto nem soluções definitivas, e talvez seja exatamente por isso que permanece na memória, porque ao invés de encerrar seus conflitos, ele os deixa em suspensão, como a vida real costuma fazer, e essa suspensão convida o espectador a continuar a reflexão para além da tela, questionando seus próprios limites.
suas concessões e os preços que aceita pagar para manter relações, posições e pertencimentos. Cada qual tem seu preço. Nesse sentido, não é apenas um título interpretativo, mas uma constatação silenciosa que ecoa após o riso cessar, lembrando que toda convivência, por mais leve que pareça, se sustenta sobre acordos invisíveis, e que reconhecer esse custo é talvez o primeiro passo para uma relação mais honesta consigo mesmo e com os outros.